Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma alternativa para você começar a criar seus aplicativos iOS sem ter que necessariamente utilizar o Xcode. Se você não gosta muito do Xcode, ou até mesmo se você já é familiarizado com outros produtos da JetBrains, como o próprio Android Studio, IntelliJ, Golang, então se você já trabalha eventualmente com desenvolvimento Android, por exemplo, vai ser muito mais fácil de você se acostumar com uma outra IDE construída pelo próprio JetBrains, para a gente conseguir criar aplicativos iOS aqui no macOS. Então você não vai precisar necessariamente programar dentro do Xcode, mas você vai precisar, claro, do Xcode para fazer o build. Então você vai ter que ter baixado pelo menos a versão do Xcode para você ter o Build Tools, para funcionar a compilação, mas você vai estar utilizando uma outra IDE aqui construída pelo time do JetBrains, tá? Então o que você vai fazer é acessar o site oficial da JetBrains. Você pode pesquisar aqui na parte do menu de macOS e iOS, você vai conseguir acessar essa parte e você vai ter disponível para você o app Code. É esse cara que a gente vai usar. Ou eventualmente você pode acessar o Google, pesquisar também por app Code e clicar nesse primeiro link. Aqui você vai ter a opção gratuita por 30 dias, tá? Então você vai fazer o download, também tem a versão paga, que se você quiser utilizar por mais tempo. Você pode fazer o download tanto para processadores Intel quanto do Silicon da Apple, tá bom? Você também pode utilizar esses dois casos, vai apertar para fazer download e aí vai começar o processo de download para você. Uma vez que o download é feito, você pode abrir o DMG para você fazer a instalação, que é bem simples como outros aplicativos. Arrasta o ícone do app Code para dentro de Application e ele vai começar a copiar, o ícone, o instalador e realmente a aplicação como um todo para a pasta Application. Você pode fechar e agora nesse exato momento você pode abrir utilizando o Find, o Spotlight ou qualquer outro editor que você eventualmente utiliza para abrir aplicativos dentro aqui do macOS. Aí você vai abrir o seu app Code e ele vai pedir algumas opções assim que você inicializar ele. Então você pode digitar a sua chave de autenticação, caso você tenha comprado, ou usar a versão gratuita por 30 dias, tá bom? E aí você vai preencher os dados, caso você tenha adquirido o produto ou não. E aí você vai abrir o seu app Code. Também dê permissão de notificações, todas as permissões que o próprio macOS exige, você pode adicionar. E aí você pode abrir novamente, caso você tenha já fechado ele. E aí você pode começar a utilizar o produto. Então beleza, aqui eu já tenho a minha pasta do meu app Code. A versão que eu estou usando é 2021.1.2. Você pode estar utilizando a versão mais recente. A gente vai criar um novo projeto, como a gente faz com o Xcode, tá? Então você pode escolher qualquer tipo de aplicação do sistema do macOS como um todo, tvOS, watchOS, iOS. Vamos criar um aplicativo iOS. Aqui eu vou dar o nome do nosso aplicativo de teste app Code. Vou criar o meu package aqui chamado de tutorial. E aqui a gente tem as opções para a gente começar a brincar. A gente pode utilizar SwiftUI ou o próprio Storyboard. Então a gente vai usar o SwiftUI. Aqui vai ficar marcado obviamente Swift. Se você usar Storyboard você pode trocar para Objective-C. Tá bom? E aqui a gente vai usar o ciclo de vida do SwiftUI, que é do SwiftUI 2.0. A gente vai dar um finish e vai criar o nosso projeto na pasta que eu especificar. Então tem uma pasta aqui chamada de tutorial. Vou cadastrar aqui dentro e ele vai criar, assim como a gente faz também com aplicativos Android, ele vai criar a nossa estrutura inicial para a gente começar a brincar com o app Code. Uma das coisas legais que a gente tem com o app Code é que você tem o keymap do Vim. Então, se você trabalha com Vim, fica mais fácil de você administrar quando você programa aqui dentro do ecossistema da JetBrains. Outra coisa legal que você pode fazer também é ter o preview rodando direto no seu iPhone, no seu simulador, como a gente tem o preview do Xcode. Então, a interface gráfica do app Code não vai ter necessariamente aquele preview que a gente tem para dar play, para a gente ver, mas a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa que o Xcode faz dentro da ferramenta, só que dentro do simulador ou dentro do iPhone. E aí eu vou te explicar como é que você configura isso. A parte inicial é um pouco chata, eu sei, realmente começar e configurar
a primeira vez, dá um trabalhinho, a verdade não é 100%, ele já vem pronto, né? A gente precisa de fontes externas para fazer, mas depois que você configura, fica realmente veloz, fica realmente produtivo você trabalhar com o produto da JetBrains, se você já trabalha com alguns deles também, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte a gente já tem toda a interface da JetBrains, como em Android Studio IntelliJ. Então aqui já tem a escolha do device que a gente vai usar, vamos usar o iPhone 11 nesse exato momento. E se você abrir a pasta do seu projeto, tem aqui o nosso Content View com o código fonte e também o nosso módulo app. Então se a gente mandar rodar, ele vai criar esse projeto, vai usar por baixo dos panos, né, o Build Tools do Xcode. Então você precisa ter instalado o Xcode e ele vai subir a sua aplicação no seu iPhone. Beleza, então esse processo está ok. Se a gente começar a querer programar, a gente tem o IntelliSense funcionando. Então se eu apertar aqui um background e colocar um color, por exemplo, de verde, a gente já tem ele funcionando, é só mandar rodar novamente e ele vai aplicar as modificações para você da nova mudança do seu UI. Só que uma das grandes vantagens do Swift UI é você ter um preview para ver conforme você vai programando e realmente ter essa opção disponível para você. Então o que você precisa fazer? O primeiro passo é você abrir o seu App Store e instalar um cara chamado de Inject 3. Tá? Você vai pesquisar aqui pela sua lupinha pelo Injection 3, na verdade é Injection, não é nem Inject. E aí você vai instalar esse carinha aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai criar a sua biblioteca dinâmica, ele vai fazer um inject do seu código compilado dentro do próprio iPhone ou do simulador. E aí sim ele vai conseguir rodar como se fosse um preview dentro do próprio sistema, que no caso seria o Xcode. Então é isso que o Xcode faz por baixo dos panos, mas aqui a gente vai fazer com uma fonte externa, usando esse carinha aqui. Então você vai instalar ele e você vai abrir esse injection, tá? Uma vez que você abrir o injection, vai aparecer um íconezinho no menu aqui em cima. No meu caso não está aparecendo porque o meu monitor é muito grande e não captura toda a tela. Mas você vai ver esse íconezinho aqui aparecendo. Deixa eu tirar o print para você visualizar. Então vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, esse íconezinho aqui para você em azul. Quando ele começar a executar, ele vai ficar laranja e a gente vai fazer essa execução daqui a pouco, tá bom? Então a gente já instalou esse cara, agora a gente precisa dizer pro Xcode, pro appcode, na verdade, que a gente vai injetar essas partes, esse link, a gente vai linkar o Injection 3 com o simulador que está rodando quando a gente executar ele. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai apertar o Command ponto e vírgula para abrir as preferências de Build Tools, Build Settings, que nem a gente tem no Xcode. A gente vai vir aqui em Build Settings e vamos pesquisar por Linker. Aqui no Other Linker Flags, e a gente vai adicionar duas flags para ele, tá? Clica aqui duas vezes, vamos apertar no mais e a gente vai adicionar a flag "-x maiúsculo linker e a gente vai adicionar o "-interposable". Então, feito isso, a gente vai dar um OK. A gente pode rodar novamente e aí ele já vai pegar as modificações, tá? Pegou as modificações, a gente pode abrir o nosso Swift Injection aqui e a gente pode colocar para você e a gente vai vir aqui em Open Project para a gente conseguir abrir o projeto existente que a gente quer ouvir a injeção de dependência. Então a gente vai selecionar o nosso projeto aqui da pasta tutorial, teste appcode, beleza? Ele já colocou aqui para a gente e agora a gente precisa dizer para o nosso app-delegate que a gente vai trabalhar com o Injection 3 dentro dele. Então eu vou copiar um código aqui, tá? Esse código está na própria documentação do appcode, que aqui te explica exatamente o processo para você criar. Você vai copiar esse código que está aqui na documentação, você pode acessar essa URL, tá bom? E você vai copiar o código se você estiver utilizando o Swift UI ou se você estiver utilizando o UIKit app-delegate. Então eu vou copiar esse bloco de código aqui e colocar no meu app aqui em cima, tá? No método main inicial. E aqui a gente também precisa adicionar o UI Application Delegation Adapter. A gente vai colar essa linha aqui
em cima do body. E aí ele já vai pegar as modificações. Você pode copiar também, pausar esse vídeo e copiar. Isso aqui é o primeiro passo. E o segundo passo é criar um preview como se fosse o do Xcode, só que a gente vai usar dentro do simulador. Então aqui na parte do previews, o que a gente vai fazer? Lá no nosso conteúdo que a gente quer injetar, a gente vai trocar isso aqui para class. E a gente vai trocar e colocar um if debug com preprocessors aqui da linguagem Swift. E o Objective-C também utiliza preprocessor ou C++ também. Então ele vai injetar, né, usando o UI Host Controller, esse conteúdo específico para a gente, tá? Ele vai fazer esse tipo de coisa. A gente tem que garantir que a gente também vai rodar com o modo debug. Então você pode vir aqui em Run, Edit Configuration e verificar se está em debug. E feito isso, a gente já pode rodar o nosso projeto aqui, ó. Vamos apertar para rodar. Ele vai subir no iPhone. E a gente pode trocar a cor. Vamos trocar aqui para um amarelo. E a gente pode apertar o Command F9 para ele aplicar. Aplicou as modificações. Para que ele faça isso em tempo real, praticamente, quando você vai digitando o código e já vai aplicando, que nem o Xcode faz no preview, você pode vir aqui em App, Code, Preferences, e você vai trocar aqui no Appearance Behavior, System Settings, e aqui no System Settings, no Save Files if the IDE is 0, você coloca com 1 segundo. Ou seja, toda vez que demorar 1 segundo, ele vai salvar esse arquivo. Então vamos brincar um pouquinho aqui com o SwiftUI. Vamos colocar um list, por exemplo. Na verdade, vamos pôr um Navigation. Vamos pôr um Navigation View. E dentro do Navigation View, vamos colocar um list de campos de texto. Tá? Então, vamos colocar aqui um text, um olá 1, olá 2, 3, 4. Ele já vai aplicar as modificações para você ver. Se eu ficar um tempo sem digitar, ó, 1 segundo ele já aplica as modificações. E vamos colocar aqui um navigation title, com uma string, por exemplo, de hello, olá mundo. Vamos pôr em português, olá mundo. Tá? E aí ele vai aplicar as modificações e a gente já tem um preview rodando direto no iPhone. Então o app Code tem essa opção, caso você não esteja familiarizado, ou até mesmo não goste das coisas que o Xcode funciona. Ele funciona muito bem, ele tem IntelliSense, ele tem a navegabilidade prática que o próprio IntelliJ tem, se você já trabalha com outros produtos como por exemplo o Android Studio, você já está familiarizado, e brincar sempre com produtos do JetBrains vai te trazer, os teclas de atalho são as mesmas, o Vim integrado, se você já programa em Vim, toda a interface já é muito parecida com uma outra IDE. Então isso aqui facilita bastante também, caso você não queira necessariamente usar o Xcode. Então essa é a primeira configuração que você tem que fazer. Demora um pouco, é a primeira vez, mas daqui para frente é só você abrir o seu Injection 3 e começar a programar. Não esquecer de colocar o seu class com Content Previews e usar o seu if debug para injetar o seu código fonte direto no simulador ou aí no seu iPhone que você estiver rodando, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também, se puder, compartilhar esse vídeo com outros desenvolvedores iOS, vai ajudar muito aqui o trabalho pelo YouTube. Se você quiser se aprofundar em desenvolvimento iOS, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, as vagas para o nosso curso iOS Developer aqui no link da descrição estão abertas ou eventualmente estão fechadas. Se estiver fechada, tem a lista de espera, coloca seu e-mail para entrar na lista de espera para o próximo treinamento aí de iOS e Swift, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.